Olá, meu caro internauta, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a você que está aí. Muito obrigado pelo teu apoio, vale muito. Nós aqui do Rondônia ao Vivo, 13 anos de história, ou seja, 13 anos contando os fatos que acontecem em Rondônia, no Brasil e no mundo. E é graças a você que nós temos nossos 6 milhões de acessos todos os meses. Aliás, a você, essa equipe maravilhosa que está ali na nossa redação, que 24 horas tentando e conseguindo deixar você bem informado. E aqui não tem fake news não, né? Aqui é fato, a gente apura e vira notícia. Negócio de fake news, aliás, diga-se de passagem, fake news no Brasil tá complicado, hein? Muito complicado mesmo. Mas a gente tem os nossos filtros aqui, procuramos, é claro, deixar você com o melhor do que acontece de fato aqui no estado de Rondônia, no Brasil e no mundo. Eu não me esqueço disso nunca, tá bom? Mas hoje eu vou falar com vocês sobre um assunto que com certeza, se você não teve contato, você conhece alguém que já teve, alguém que é, ou até quem sabe você já foi. É sobre o imigrante, é exatamente aquele que deixa a terra de origem dele e vai atrás de melhores condições de vida em outra terra, em outro país, e que nesse processo todo não é nada fácil. Você tem que passar por uma adaptação cultural, adaptação de hábitos alimentares, rotina muda. Ou seja, é um processo que nem todo mundo está preparado. É um processo bonito, entre aspas, mas dolorido. Isso eu digo até por experiência própria. Mas, e o Brasil foi um país que, apesar de ter sido construído em sua maioria por imigrantes, o africano não veio para cá porque ele quis, não. Ele foi forçado a vir. É um imigrante. O italiano, o polonês, o japonês vieram para cá porque na terra, nos países deles, na terra deles, as coisas não estavam fáceis, era um momento de guerra, ou você saía ou você morria. Então, meu amigo, entre morrer e sair, muitos optaram por sair e vieram para o Brasil para construir esse país, para ajudar no desenvolvimento desse país. Temos que agradecer muito a todas essas raças que escolheram o Brasil para sobreviver. Embora existam muita gente ignorante dizendo o seguinte: estão vindo para cá para roubar o emprego. O que me deixa mais triste é quando eu ouço isso, vindo de pessoas que o sobrenome é italiano, é alemão, é japonês, sabe? Eu falo, aliás, isso é um caso. E um amigo meu dizia para mim: ah, não, esse pessoal veio lá do Haiti para cá, cara, tem que fechar essa fronteira. O pessoal pode estar doente, pode estar trazendo coisa ruim para cá, que não sei o quê. Meu amigo, mas como tu me diz uma coisa dessa, se o teu nome é italiano, tua família, teus bisavós, avós, vieram para cá corridos da guerra, da fome, da doença, da ignorância, e vieram para cá, construíram tudo, você é um cara formado, nível superior, pensando dessa forma. Aí fica aqueles argumentos bem, não sabe o que diz, né? Mas hoje eu estou aqui com uma pessoa, ele é psicólogo, tá bom? É o Thiago Cita. Ele veio aqui conosco, ele trabalha com a Caritas, que é uma ONG, muito trabalho lindo, bonito, que deve ser apoiado e estimulado, que trabalha justamente com os imigrantes que vêm para o Brasil. O Brasil ultimamente recebeu uma grande leva de haitianos, de venezuelanos agora, senegaleses, pessoal do Sudão, ou seja, está recebendo todo esse pessoal. E como o Brasil é um país grande, que tem, eu, na minha opinião, tem espaço para todo mundo. Acho que é um dos poucos países do mundo em que você passa hoje numa estrada, vê 4, 5 casas, passa aqui a 10 anos, tem um vilarejo, mais 10 anos tem uma cidade, ou pelo menos um distrito. Isso só acontece aqui, isso eu te dou certeza, tá? Vamos conversar um pouco com ele, que vai contar um pouco sobre o trabalho que desenvolve aqui em Porto Velho, como ele é feito, as dificuldades, as alegrias também, tá bom? Vamos conversar um pouco com ele. Thiago, muito bem-vindo ao Conexão Rondônia ao Vivo. Bom dia, Ivan. É um prazer estar aqui. Beleza, Thiago. Muito prazer é todo nosso, Thiago. Mas antes de eu começar, eu quero que você me diga uma pergunta difícil, hein? Quem é Thiago Cita? É sempre horrível responder essa pergunta, né? Quem a gente é além do nosso nome? Né? Além do nome, o que a gente fala? Bem, eu nasci em Porto Velho, me criei aqui. Mudei para o Paraná. Made in Porto Velho, né? É uma história complicada também. Essa é uma longa história, mas sou nascido aqui. Cresci no Paraná, voltei para cá, me formei psicólogo aqui. Tive uma experiência como migrante fora do Brasil. Certo. Morei por 3 anos em Portugal. Conheci minha companheira. E isso, de fato, tem uma relevância muito grande na minha atuação profissional hoje. Eu acho que quando a gente percebe essas dores e dissabores na pele, a irmã Orila, ela, uma pessoa muito ativa aqui no Serviço Pastoral do Migrante,
ela fala que a gente precisa andar com o sapato do outro. E a partir dessa experiência, a minha empatia com a causa do migrante pode parecer até egoísmo, né? Eu precisei sentir na pele para de fato perceber as complicações, as dificuldades de relacionamento humano, cultural, linguístico. Eu fui para Portugal, mas enfim, a língua difere muito. E o fato é que eu fui por uma escolha, né? Como você bem coloca, eu escolhi ir para Portugal, fui para lá para estudar. Diferente de alguns amigos que conheci que vinham de Angola, fugindo de situações lamentáveis nos países deles. E comecei lá a me envolver com estudos de imigração, me envolver com associações de angolanos e brasileiros, participei de algumas lá. Enfim, fiquei apaixonado pelo trabalho e tive essa oportunidade, através da Caritas, de trabalhar aqui, na minha terra, do outro lado, né? Acolhendo, não sendo mais acolhido. Tá certo, é muito bom mesmo. E o que é a Caritas? Explica para o nosso internauta. Então, a Caritas é uma organização de terceiro setor, né? Só chama de ONG, ONG, OCIP. O OCIP é um selo específico, né? Um selo de utilidade pública das ONGs. O terceiro setor, ele trabalha na lacuna das ações do Estado, né? Trabalha com captação de recurso exterior. A Caritas, ela é uma instituição que está vinculada à CNBB, que é a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. Existe uma relação, então, né, de pertencimento à Igreja Católica. É bom que se deixe muito claro, porém, que as nossas ações técnicas não caem em proselitismo religioso, né? A Caritas é um braço social que tem, sim, envolvimento, pertencimento com a Igreja Católica e com as demais denominações religiosas. Aliás, o programa que a gente trabalha hoje, o programa PANA, que é o programa para migrantes e refugiados, nós temos vários voluntários de outras denominações religiosas, várias outras denominações religiosas que descarregaram caminhões de doações para a gente, de alimento, de imóvel. Então, assim, o trabalho da Caritas é o amor em movimento. Tá certo. Agora, você falou em doações. As pessoas que, às vezes, em casa têm roupas, um móvel que não vai mais usar, que trocou, eles podem ir lá na Caritas e doar para a Caritas? Ou como funciona isso? Pode, à vontade. A gente convida todo mundo para conhecer a instituição. Algumas organizações de terceiro setor levam a pecha de não ter, né, uma política de transparência com aquilo que é doado, mas as nossas doações têm uma política de transparência muito grande. A gente recebe essas doações próximo à catedral, próximo à prefeitura. Fica a Caritas Arquidiocesana de Porto Velho, fica na esquina da Gonçalves Dias com a Dom Pedro II. No prédio da Faculdade Católica, né? Isso, bem na esquininha ali da Faculdade Católica, tem uma plaquinha assim em cima, Caritas. Em frente à Edições Paulinas. Isso, exatamente, ali. E a gente recebe também na Casa de Direitos, que está na Gonçalves Dias, no fundo da academia. Gonçalves Dias 888, sala C. É um prédio verde água, escrito em laranjado, Casa de Direitos. Ali é a sede do programa PANA, onde trabalhamos eu, psicólogo, a Cleuseli, assistente social, a irmã Celi, educadora social, o Janderson, que é o nosso auxiliar administrativo, a Ediline, todo mundo conhece ela por Big, dá uma travada para falar, a Ediline, que é a articuladora da Caritas Regional Noroeste, representante então da Caritas brasileira, e ali a nossa referência é a Yara Braga, que é a diretora da Caritas Arquidiocesana de Porto Velho. Tá certo. Agora, o trabalho da Caritas, como ele funciona? Vocês procuram os imigrantes vão até vocês, como é que se dá? Então, nós temos uma sede, né? Como eu disse. Essa sede, ela é sede de um programa. Esse programa, ele está inserido dentro da lógica do que o governo do Michel Temer chamou de processo de interiorização. Naquela época, o governo federal começou alguns voos, né, para interiorizar as pessoas que estavam ali em Roraima. Para quê? Para garantir melhorias na qualidade de vida dessas pessoas, né?
Os serviços públicos em Roraima encontram-se saturados. Colapso, né? Colapso na saúde. Há muitas crianças imigrantes fora de sala de aula, porque já não tem vaga. Enfim, começa... O próprio espaço físico, nas praças... O espaço físico virou uma situação problemática. As inúmeras violações de direitos humanos, exploração sexual, tráfico de pessoas, trabalho infantil. Então o processo de interiorização ele começa para levar essa força de trabalho, essas pessoas a lugares que poderiam oferecer melhores condições de vida, né? O programa PANA se insere nessa lógica. A Caritas vai chamar esse processo de processo de integração. Integração é uma palavra melhor que interiorização. Interiorização parece uma coisa vertical, né? O Exército chama de Operação Acolhida. A Caritas, então, escreve uma proposta. Essa proposta é aceita por um fundo exterior do Departamento de Imigração e Refugiados do governo dos Estados Unidos, que é quem paga, então, toda a estrutura logística do programa, sede, salários, recursos humanos. O governo federal se insere como? Governo Federal, Secretaria Municipal de Assistência Social de Boa Vista, a Secretaria Estadual de Assistência Social de Boa Vista, a Acnur, que é o Alto Comissariado de Refugiados da ONU, a OIM, Organização Internacional de Migração. Elas se inserem no sentido de organizar os trabalhos nos abrigos institucionais existentes em Roraima e fazer esse processo de triagem, né? No programa PANA, então esse programa está acontecendo em 7 cidades brasileiras. Boa Vista, que escapa da lógica de receber, a lógica de Boa Vista participa, né, com esse processo de acolhida e de triagem para envio a 6 capitais: Porto Velho, Brasília, Recife, São Paulo, Florianópolis, Curitiba. Eles trabalham para que essa adaptação seja o menos dolorida quanto possível, né? Trabalham fazendo com que o perfil desse imigrante recebido aqui seja o mais compatível possível com o território. Fora isso, essas pessoas escolhem lá em cima. Elas escolheram a cidade de Porto Velho, as pessoas que vieram pelo programa. Então, no dia 17 e 18 de janeiro, Porto Velho recebeu 2 voos com 53 pessoas, fazendo 106 pessoas, para que a gente trabalhasse na integração ao território. Nós temos 17 casas alugadas no município, na área que compreende desde o bairro Aponian até a Vila Tupi. São 17 casas, que a gente chama de casas de passagem. Quantas pessoas em cada casa? Nós temos casas com 2 pessoas e casas com 12. Então tem casas com 2, com 4, com 6, com 7. O arranjo, ele é muito difícil de ser feito. Porque quem envia a lista pra gente é a Acnur. Eles enviam a lista com 24 horas de antecedência. Então a gente não tinha como saber. Vamos alugar 17 casas e pegar esse número de família. Aqui tem 10, aqui tem 8. A gente teve que alugar as casas e um dia antes a gente ficou sabendo da chegada quem seria. E aí começa o nosso trabalho de não dormir e tentar distribuir. Tentar distribuir a partir do conhecimento. A gente fez um momento de acolhimento na paróquia São Cristóvão, na paróquia São Cristóvão, e nesse momento de acolhimento a gente conheceu um pouquinho, verificou um perfil, num trabalho bastante superficial, né, contato de 6, 7 horas, e decidiu quem tinha perfil para ficar onde, com quem, famílias que dariam menos problema, através também da comunicação com a equipe de Boa Vista. Como é esse momento que esse imigrante chega aqui em Porto Velho ou em qualquer outra capital do Brasil? Ele chega psicologicamente abalado, ele chega... A expectativa deve ser muito, né? É um turbilhão, não tem outra palavra. São famílias muitas vezes, né? A maioria famílias. Nós recebemos apenas 6 pessoas solteiras. Essas pessoas vieram sozinhas. Só. Mas deixaram família no país, provavelmente.
As outras 100 pessoas vieram em grupos familiares, né? Então nós temos casas que são habitadas por uma só família e algumas casas com até 3 famílias. Mas você está falando do caso dos venezuelanos, né? Dos venezuelanos. Teve uns 7 anos antes, né? Teve. O trabalho com os haitianos, à época, era muito levado a cabo pela Secretaria Estadual da Assistência Social. O Serviço Pastoral do Migrante participou ativamente nesse processo. Irmã Orila, o professor Geraldo, a professora Marília, que fazem um trabalho lindo na Escola 21 de Abril, sextas e sábados, tem turmas de português, né, como língua de acolhimento para essas pessoas. Já passaram por lá haitianos, senegaleses, cubanos, colombianos, argentinos, venezuelanos. E esse trabalho do PAN ainda não existia, né? Não existia a Casa de Direitos como sede. Mas a imigração, o refúgio, né? A imigração muitas vezes ela é orientada pela esperança, né? Pela busca de perspectiva melhor, por uma melhoria de condições de vida. O refúgio é sempre traumático, né? O refúgio é sempre uma não escolha. É sempre por livre e espontânea pressão da situação, né? A gente teve no caso dos haitianos um terremoto que abala as estruturas do país, né? Devastador, né? O país não se recuperou desse terremoto até hoje. Não vai se recuperar tão cedo. Exato. E o haitiano, ele tem um perfil muito diferente do venezuelano. O haitiano imigra. O haitiano, ele pertence ao mundo. É curioso isso. Eles têm uma cultura de imigração. É um país em que muitas pessoas, pelo menos uma vez na sua vida, vai deixar o país para tentar a sorte em outro lugar. França, Estados Unidos, Canadá, República Dominicana. O venezuelano não. O venezuelano não tinha o costume de sair. O venezuelano vivia muito bem na Venezuela. Porque acho que até a década de 80, antes dessa crise, o país tinha uma condição de vida muito boa, né, na Venezuela. Exato. A situação da Venezuela é muito complexa, né? Porque a gente tem a partir do... A gente tem a aposta... A aposta não, a gente tem uma economia totalmente baseada num produto só, que é o petróleo, né? E que nos idos de 2013, salvo engano, pouco depois do falecimento do Hugo Chávez, o barril do petróleo passa a valer 1/3 do que valia. Salvo engano, ele passa de $112 a 35. Então você tem 90% da sua economia baseada num produto. Num produto só. Você vendia 100 barris, né, a 112, agora vai vender por 35. Então essa é uma das explicações do colapso. Não é a única. Não me atrevo aqui a entrar nesse assunto, porque a conjuntura social, geopolítica daquele país é muito delicada. E existem pessoas capazes de fazer isso melhor que eu, o professor Geraldo, a professora Marília. O Geraldo é sociólogo, né? Tem a sua pesquisa totalmente voltada para a questão da migração. E certamente saberia dar um panorama, uma análise conjuntural muito mais competente. Tiago, na nossa conversa aqui, até então nós estamos citando países em desenvolvimento ou países subdesenvolvidos. Já tem casos de vocês já atenderam casos de pessoas vindas de países, digamos, desenvolvidos, da Europa Ocidental, quer dizer, do Canadá, dos Estados Unidos. Eu digo Canadá porque tem, por exemplo, uma história que eu achei muito interessante. Eu vi um rapaz que andava aqui pelas ruas de Porto Velho, alto, louro, os olhos verdes, que a gente todo mundo até estranhava que ele andava por aqui, não falava com ninguém, porque ele não sabia falar português, falava inglês. E aí ele, uma vez, ele se jogou na frente de um carro ali e tal, e o pessoal levou ele para o hospital de base, enfim, ficou lá um tempo, liberaram ele. Aí ele, outra vez, aí aconteceu a mesma coisa, levaram de novo para o hospital. Enfim, ele fugiu do hospital e encontrei ele lá em Manaus, foi andando aqui até Manaus. Chegou lá em Manaus, na estrada, um policial rodoviário pararam ele estava tendo um surto, e aí foi aquele vai e vem todo, levaram para o hospital de lá em Manaus, e foram procurar saber a história dele, quem era aquele rapaz. Descobriram que ele era canadense. Aí fizeram contato com a embaixada do Canadá, que procurou, achou na família, a família já que ele tinha morrido, fazia 5 anos, tinha saído andando do Canadá, cruzou acho que a América do Norte, Central, foi bater aqui em Rondônia, sabe? Que história. Aí o irmão dele veio do Canadá para buscá-lo. História louca, né? Totalmente. Totalmente.
Eu me recordo de um caso apenas, que nós atendemos na sede do programa, um espanhol, um catalão, né? Ele era de Barcelona e estava em condições bastante delicadas também. Ele estava vivendo em Roraima há algum tempo, mas tem um cruzamento já com a questão da Venezuela. Quando as coisas em Roraima começam a ficar complicadas, ele perde o emprego. Ele morava na Venezuela? Ele morava em Roraima. Ok. E aí ele vem até Porto Velho, com a ajuda, salvo engano, de uma das instâncias institucionais da assistência social local lá, né? Ou estado ou município, em Roraima, e chega aqui sem como fazer a viagem. Ele queria ir para o Chile. E aí a gente conseguiu mobilizar recursos, mas esse mobilizar recursos é vaquinha mesmo, é inteira. A gente tem uma rede de apoiadores, de pessoas que doam em casos específicos. O caso dele era bastante complexo e a gente conseguiu então mobilizar essa ida dele até o Chile. Entramos em contato, claro, com a embaixada espanhola também para falar sobre o trabalho e até para tentar mesmo passagem, né? Porque as embaixadas se responsabilizam em algumas situações pelos seus cidadãos em outro território, como foi o caso de um ônibus de peruanos, que não sabemos ainda quem, temos desconfiança, mas enfim, alguém fretou um ônibus com 35 peruanos e atravessou a ponte, deixou os peruanos e o ônibus voltou, sentido Maitá. Eles dizem que foi uma prefeitura X que despejou-os em Porto Velho mesmo, e o consulado peruano foi sensacional. Assim, o approach deles, a SEAS trabalhou na questão do ônibus até Rio Branco, e depois o consulado conseguiu, a partir de Rio Branco, se mobilizar e levá-los até o território. Então, assim, esse trabalho tem muitas interfaces, né? São muitas pessoas para mobilizar. O imigrante é uma demanda... O homem é uma demanda complexa, né? Ele precisa de saúde, educação, dinheiro, geração de emprego e renda, cultura, esporte, lazer. E o imigrante tem alguns agravamentos, né, nessa situação. Então são muitas instâncias que a gente precisa acionar, às vezes fazer approach físico. Nós ouvimos muito casos de pessoas que dizem o seguinte: o Brasil está dando assistência a imigrantes quando não dá assistência aos seus cidadãos. Tá? Desemprego aqui, enfim, toda aquela conversa. Na tua opinião, o brasileiro, ele é xenófobo? E Rondônia, Porto Velho, recebe bem o imigrante? Então, eu vou cair num relativismo, que há casos e casos, né? Há casos e casos. A gente vive, obviamente, uma conjuntura de endurecimento, né? De endurecimento afetivo, de endurecimento do acolhimento mesmo, ao contrário daquilo que a lei... A gente acabou de ter uma alteração essencial na lei migratória, que não resolve tudo, não melhora tudo, mas é um alento para o migrante, a nova lei de imigração, né? 13.445, de 2017. A outra era da época da ditadura, então colocava o imigrante sempre como uma ameaça à soberania nacional, né? Essa vem no sentido de acolhimento. Mas a despeito da lei, a gente tem uma polarização das coisas, e o imigrante foi colocado num... O imigrante virou um grande bode expiatório, um boi de piranha, né? Nós precisamos demonizar e encontrar algum culpado para as nossas crises políticas e econômicas, e em Roraima o mote da eleição foi imigrante. Era a pauta principal da eleição em Roraima. Para governo? Para governo estadual. Para governo estadual. Não à toa, o atual governador de Roraima, ele se elegeu com um discurso xenófobo, do partido do presidente eleito, e assim, lá elegeram esse boi de piranha. No Amazonas a gente percebe já um endurecimento também, nesse sentido, porque a cidade de Manaus, como rota obrigatória de trânsito,
né, para as pessoas que deixam Roraima para continuar a viagem, né, para seguir a viagem. A cidade de Manaus começa a apresentar também alguns conflitos mesmo. A gente já tem uma superlotação em torno da rodoviária, acampamentos improvisados, enfim, a gente está vivendo também um saturamento, e aí já começa um discurso complicado. O meu medo é, a próxima cidade nessa rota, a próxima grande cidade nessa rota é Porto Velho. E infelizmente houve um endurecimento com o imigrante em Roraima, já houve no Amazonas. O meu medo é que isso se reflita aqui em Porto Velho. A gente, dentro do programa, a gente teve um acolhimento muito legal, mas eu percebo que esse acolhimento ele está muito ligado às instituições religiosas. A Caritas é um braço da Igreja Católica, trabalha com, mas vocês contam com o apoio de outras religiões, sim, né? Sim. Nós temos inclusive voluntários que trabalham lá com a gente, no acolhimento a esses imigrantes, que são pessoas com cargos em outras denominações religiosas diversas. Eu não saberia citar todas e seria injusto citar uma e não citar outra, mas o fato é que a gente tem muita gente cooperando nesse sentido. Mas a gente percebe que esse acolhimento do migrante, historicamente no Brasil, o acolhimento ao migrante, ele é frente das igrejas. Sempre foi, sempre foi. Os primeiros serviços de referência de atendimento ao imigrante são religiosos. E a gente percebe que essa empatia ao imigrante, ela vem também muito mais de dentro das igrejas. A gente sente falta de outros setores, de movimentos sociais, por exemplo, que poderiam estar aí colaborando de alguma forma no sentido de trabalhos diversos, né? A gente sabe que são várias dimensões que a gente precisa levar em conta para a resolução das demandas desse imigrante. Não vai ser o Estado sozinho que vai conseguir, não vai ser a igreja sozinha que vai conseguir, mas a união do Estado com a sociedade civil, com as denominações religiosas, com movimentos sociais. A gente pode muito mais se a gente fizer tudo isso junto, né? Agora, a gente pode dizer que esses imigrantes haitianos, venezuelanos, sul-americanos de modo geral e alguns africanos, eles estão sendo uma mão de obra subaproveitada pela formação que eles têm profissional? Sem dúvida, sem dúvida. Nós estamos trabalhando na compilação de alguns dados de atendimento da Caritas. Estive trabalhando nisso hoje pela manhã, inclusive. 54% dos imigrantes que passaram pela Caritas têm ou ensino superior ou ensino técnico. Quanto custa formar um profissional? Quanto custa? A gente está tendo a oportunidade não de explorar essa mão de obra, mas de dar oportunidades e agregar valor à construção da nossa cidade, inclusive, né? Que carece... existem cursos que, sinceramente, na minha ignorância, eu nunca tinha visto. É o caso do engenheiro de plataforma petrolífera, que está aqui em Porto Velho, reside aqui. Pessoas que trabalharam em submarinos, médicos forenses, especialistas em segurança pública, fora inúmeros enfermeiros, psicólogos, advogados, muita gente com formação. Desculpa te interromper. Imagina. Mas esse pessoal, Thiago, eles eram classe média no país deles, né? Classe média, média alta, uma boa parte deles, né? E que com o passar dos anos viram esse nível de renda, esse nível de vida se deteriorar de uma forma abrupta. Como é que é a cabeça dessa pessoa tendo que migrar? Porque a gente no Brasil costuma sair do Brasil para os Estados Unidos, talvez para trabalhar de entregador de pizza, fazer pizza, limpar banheiro, fazer os cleaner. E a gente faz numa boa. Agora, e esse cara, como é que fica? O que tu percebe? Você como psicólogo até. É muito complicado, porque são muitas desadaptações, né? Ou adaptações, né? Ou adaptações. Na literatura, costuma-se dizer que o imigrante ele sofre 7 lutos simultâneos, né?
que é a perda do lugar, a perda da língua, a perda da alimentação, a perda dos amigos, a perda da família, a perda da identidade e a perda do outro. É muito complicado trabalhar tudo isso junto. E é curioso porque existe muito pouca literatura sobre saúde mental, refúgio, saúde mental e imigração. É uma construção diária trabalhar nessa área. Mas assim, a experiência tem sido fantástica. No que concerne a questão da adaptação ao emprego, a gente vê uma dificuldade muito grande. Falando especificamente dos venezuelanos agora. Muitas pessoas, a gente sabe que a Venezuela tem um estado grande, né? É um país bastante de estado, né? E muitas tarefas estavam ligadas ao estado. Tarefas administrativas, tarefas de escritório. E essas pessoas saem agora com 30, 40 anos, de repente tendo que se adaptar a uma nova realidade de mercado de trabalho muito dura. A maioria dos participantes do nosso programa, por exemplo, vivem de diárias intermitentes. A gente vem agora com o período do verão, uma alta nas construções civis, e isso vem garantindo o sustento de muitas famílias. Porque o nosso objetivo é trabalhar essas casas de passagem, elas são de passagem. Nós temos algumas metas, então o período ideal é que a gente consiga integrá-las ao território de 3 a 5 meses, para que essas pessoas tenham sua autonomia, aluguem suas casas e estejam de fato integrados ao território. O nosso serviço é fazer com que ninguém precise do nosso serviço. Trabalhar no sentido de estímulo à autonomia, não da dependência caritativa, do programa, mas nessa perspectiva. E o fato é que essa adaptação ela é muito difícil. Ela é muito difícil e são poucas estruturas que conseguem trabalhar a nível dessas novas possibilidades. De repente olhar isso como um momento, talvez, ou como um recomeço. O fato é que o trabalho da psicologia nesse sentido é bastante duro e a gente trabalha muito com a rede, A gente faz encaminhamento para as clínicas, escolas, a gente tem termo de cooperação técnica já com algumas instituições de ensino superior, alguns grupos temáticos que iniciam semana que vem. Eu acho que trabalho é um grande mote. É um grande mote porque inserção laboral realmente tem sido um calcanhar para uma população hiperespecializada que chega e encontra trabalhos essencialmente braçais. Aqui tem um problema também, eu imagino, seria a questão da validação de diplomas, Sim. Abrir uma conta no banco, tudo. Abrir uma conta no banco é uma dor de cabeça. É um sacrifício. Alguns bancos possuem um software fechado que não permitem que a solicitação de refúgio, que é o documento deles, equivalente ao nosso RG, o CPF eles têm, mas o equivalente ao RG é solicitação de refúgio, no caso de um solicitante de refúgio. E o software não permite o número de caracteres. É muito complicado, são muitas coisas. A DPU tem trabalhado também no sentido de ajuizar ações coletivas em prol dessas pessoas, isenção de taxas, porque é uma aberração cobrar taxa de um refugiado. São pessoas que deixaram os seus espaços por condições, no caso dos venezuelanos, essencialmente político-econômicas, e às vezes ficam travados burocraticamente. A gente tem tentado construir muitas parcerias nesse sentido. Tá certo. Agora, essas pessoas que vêm aqui para Rondônia, elas costumam usar Rondônia para fixar a residência ou mais como uma passagem por aqui? Então, por dentro do programa, nós acolhemos essas 106 pessoas que escolheram Porto Velho para viver, Então a gente tem isso que a gente chama de demanda interna, demanda direcionada, Por dentro do programa, a maioria das pessoas estão fixando residência. Entretanto, a Casa de Direitos ela atua em outra frente, que é o trabalho de acolhimento à demanda espontânea. A demanda espontânea tem outro perfil, é um perfil de passagem. É curioso porque existe alguns ofícios e algumas pessoas que muitas vezes são invisibilizadas por nós no dia a dia,
o motorista do ônibus, o cobrador, o porteiro, né? Faxineiro. Geralmente, E agora tem o vendedor do pano de prato nos sinais, né? Se a gente olhar olho no olho, a gente vai perceber a alternância o tempo todo. Não são as mesmas pessoas. São pessoas que, em geral, estão em Porto Velho de passagem, com rotas diversas. Peru, Chile, Argentina, Paraguai. Esses países, essencialmente, por causa de uma questão linguística. E dentro do Brasil, a gente percebe um fluxo muito intenso para Cuiabá, São Paulo, Cuiabá. Eu sempre ressalto Cuiabá porque para mim é uma interrogação muito grande. Mas existe um número muito grande de pessoas com destino a Cuiabá, o que nos levanta algumas preocupações, sabendo que Cuiabá é um estado essencialmente agrário e com muitos problemas de situações de exploração de trabalho análogo ao escravo, né? Nos levanta uma orelha, as duas orelhas, mas de fato não conseguimos ainda. A gente está pesquisando isso junto aos serviços pastorais do migrante de lá, né? Organizações de lá, como que tem se dado esse acolhimento. De fato, parece-me que está chovendo emprego. Cuiabá, São Paulo, Santa Catarina, Paraná. Essencialmente, nós viramos um grande corredor, uma cidade dormitório, em que faltam dormitórios, inclusive. Tá certo. Meu caro Tiago, infelizmente aqui a gente trabalha com tempo. Sempre digo isso porque é uma conversa que eu acho tão interessante falar sobre imigrantes. E falar também sobre o trabalho da Caritas. Eu penso que o terceiro setor é um setor que faz muito e é pouco lembrado. Sim. Né? Lamentavelmente, essa é uma realidade. Então, sempre que eu tenho oportunidade, sempre trago alguém aqui de alguma ONG para falar sobre o trabalho e para informar a população que tem gente trabalhando, que o terceiro setor deve ter sido muito marginalizado atualmente, que botaram tudo quanto é ONG, isso e aquilo, que é um erro, na verdade as ONGs substituem o Estado onde o Estado não atua de forma adequada ou não atua mesmo, simplesmente isolou. Eu vou deixar para você agora as nossas câmeras e o nosso microfone para as suas considerações finais e passa o endereço da carta e o telefone, por favor. Eu queria convidar, então, todo mundo que está vendo a gente para conhecer a Casa de Direitos. Fica ali nas proximidades. Fica na Dom Pedro II, 888, Sala C. É um prédio verde, escrito Casa de Direitos em laranja. Ao lado direito, é quase impossível não ver, a fachada é muito chamativa. Tem um grafite muito bacana que nosso amigo Gaspar fez lá. Um artista local, muito bacana mesmo. Para que as pessoas possam conhecer o trabalho, conhecer esses imigrantes, quebrar um pouco da resistência. Isso é um convite a qualquer um que tiver algo para doar, si mesmo, né? Inclusive doar a si mesmo, né? Doar um tempo, doar um pouco da sua prática. Roupa e alimento é muito bem-vindo, mas eu acho que recursos humanos é na humanidade que a gente se transforma e transforma o mundo e transforma o outro, né? A Caritas, o telefone da Caritas é 3224-5057. Eu deixo um convite para a gente construir isso junto, para que a gente possa de fato fazer a diferença na vida dessas pessoas. A Caritas cuida atualmente da integração de 106 pessoas, mas a demanda espontânea, que é a maioria, que são essas pessoas que estão no sinal, ao entorno da rodoviária, essas pessoas são responsabilidade do Estado, do município, minha, sua, é responsabilidade de todo mundo fazer um pouquinho, porque se cada um fizer um pouquinho não fica pesado para ninguém, né? Tá certo. Tiago, nós do Rondônia ao Vivo agradecemos muito você ter vindo aqui conosco, conversar um pouco, falar sobre que é o ser imigrante em Porto Velho em especial. E dizemos o seguinte, nossas portas estão abertas ao trabalho de vocês, que eu acho que é um trabalho nobre, é um trabalho que até não tem muita visibilidade nos veículos de comunicação, mas a gente vai tentar romper essa invisibilidade, digamos assim. Tá ok? Muito obrigado. Obrigadão, hein? Valeu mesmo, hein? E você que ficou aí, eu te agradeço bastante. Pensa bem, se doe. Muitas vezes a gente doa dinheiro, doa roupa, doa objetos materiais. É interessante aí e devem ser doados sempre que puder.
mas o afeto não tem igual. Você dá um sorriso, dá um abraço e dizer você é bem-vindo, com certeza ajuda e muito, tá bom? Muito obrigado, fica com Deus e até mais.